ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Explica como foi que aconteceu o episódio do domingo aqui com a tua pessoa. Rapaz, no caso a doutora tinha pedido para eu ficar na portaria porque ela estava fazendo a visita com os pacientes. Aí, como ficar aglomerado demais, para não incomodar, ela pediu para eu ficar um pouco na portaria. Aí foi quando surgiu uma senhora, pediu para entrar, que ele vinha da Igazeira, sertão aí, tinha aproveitado a missa e pediu para visitar um parente dela que estava com uma criancinha que tinha ganhado. Aí foi quando eu chamei o enfermeiro para pedir autorização, porque a doutora disse que não podia deixar entrar ninguém. Foi quando chegou a pessoa, o vereador, o porteiro colocou ele para dentro. Aí eu falei em umas palavras, não baixos escalões, mas em termos que ele disse que é ofensiva para ele, mas não diretamente à pessoa dele. Falei em termos de brincadeira, como se fosse um diário popular, uma coisa assim que a pessoa fala com qualquer outra pessoa, mas não ofensiva a ele diretamente. Aí uma pessoa olhou, escutou, parente dele, achou que eu estava ofendendo e causou a bagunça toda. Depois disso, ela ficou me ofendendo, me chamando, ela mesma me chamou antes, ela mesma me chamou de analfabeto lá com a gente, nós estava eu e minhas colegas lá, a gente comentando sobre o fato, que não tinha sido com ele. Ela chegou, chamou de analfabeto, disse que ia quebrar minha cara. Eu falei, minha senhora, não é assim não. Aí, mas você vai provar porque é uma escolha dele, é a vida que ele escolheu. Minha senhora, não chamei ele disso e disse assim, pois tá bom, já que a senhora está falando, eu vou deixar a senhora falar só e sair. Aí depois parece que ela foi, encheu o ouvido dele de conversa, disse que eu tinha me dirigido a ele, com essa palavra. Aí ele veio à minha pessoa, saiu perguntando para todo mundo quem era o funcionário assim, não sabia nem meu nome, perguntou a outra funcionária, a funcionária disse que não sabia o que se tratava, falou para ele meu nome, perguntou o meu cargo no hospital, perguntou se era de enfermeiro para cima, quer dizer que ele já começou a discriminar, ele falou que de enfermeiro para baixo são todos analfabetos. Aí, quando ele soube que era um ASG, ele falou, é apenas um lambedor de chão. Já chegou, foi esculambando, negro vagabundo, moleque sem vergonha, isso não é coisa de homem, isso sem eu saber o que estava acontecendo primeiro, né? Porque eu não conheço nem ele, conheço de vista, assim, porque o pessoal fala, porque sempre ele vem aqui, mas nunca me dirigi a palavra a ele. Aí ele já chegou, eu disse que não tinha chamado ele, chamou, você é um moleque sem vergonha, um homem que é homem chama é na cara. Porque eu falei, eu não chamo. Aí ele, como ele me chamou de analfabeto outra vez, eu falei que eu tinha o ensino médio e eu acho que eu tinha mais escolaridade do que ele. Só o que eu falei foi isso e fiquei achando graça. E ele me esculambando e se sentindo ofendido, porque eu não estava falando nada, não estava revidando as palavras dele. De negro, de moleque, vagabundo, que era um lambedor de chão, que a classe baixa era todos analfabetos. Começou a falar e eu só achando graça. Foi quando ele ligou para o prefeito e eu achando graça, eu acho que foi isso que deixou ele meio baldeado, como se ele tivesse rebelde, aquela criança rebelde, sabe? Querendo procurar briga com qualquer um. E é desse jeito, ele começou com desaforo, foi ele mesmo que começou. E eu só calado, achando graça, não falava nada. Me chamou para brigar no meio da rua, para apanhar, não foi nem para brigar, para apanhar no meio da rua. A minha colega até saiu de perto de mim com medo, porque viu a hora ele ali, eu só calado, sentado fiquei, sentado estava. E ele me chamando para brigar, vamos, seu moleque, negro sem vergonha. A boca dele era negro sem vergonha. Tanto dele como da cunhada dele era negro sem vergonha e analfabeto. Analfabeto, que é a classe baixa, ele não está falando só comigo, ele está falando com em geral, no IMPU. Porque quase todo mundo tem um ensino médio. Eu garanto que você tem um ensino médio, a doutora tem um ensino médio, quer dizer, ela pode ter um ensino maior, mas quer dizer que a pessoa que termina tem um ensino médio analfabeto agora é pela classe de trabalho, não é pela escolaridade, não. Aí, né? Aí quer dizer que é desse jeito um vereador que se diz que é vereador, que se diz que é uma autoridade, como ele falou, que se diz que é homem, que é homem fala onde? Homem que é homem fala na cara. Já que ele teve a coragem de chegar numa rádio ou de chegar num blog, falar que eu falei palavras feias com ele. Por que ele não chegou do mesmo jeito e não disse o que ele falou comigo também? Que tem testemunhas, tem várias pessoas, os funcionários, auxiliares de enfermagem, técnicos, lambedores de chão, como ele falou, tem pacientes, todos ficaram lá embaixo, com um vereador que se diz respeitado, que se diz autoridade, chegar e maltratar uma pessoa ainda, querer sair por cima, com razão.
porque eu fiquei só calado, eu só falei o que eu tinha de falar, falei e não falei com ele, diretamente com ele, como eu posso falar com você, pô, gordinho ali vai passando, não estou dizendo que é você, não estou dizendo que é com você, né? É um termo que a pessoa usa, né, no dia a dia. Fui advertido na mesma hora, no mesmo momento, fui chamado pela diretora do hospital, fui advertido. E como ela me procurou e me falou que se eu tiver errado, como ele disse que eu errei, que não falei com ele diretamente, que foi uma brincadeira de mau gosto, no mau horário, no meu trabalho, eu posso pedir desculpa pessoalmente a ele, mas também ele me discriminou com várias palavras de calúnias e outras coisas, mas se ele disse que eu errei, eu posso muito bem pedir desculpa a ele. Pelo menos eu sou humilde de chegar e admitir o erro que eu fiz, né? Que ele disse que eu cometi. Bom, no dia 18 de março, eu estive no Hospital Municipal após chamado da secretária de Saúde, da doutora Efigênia, devido a um episódio que aconteceu lá envolvendo um funcionário e o vereador, o Antônio Carlos. Tomei conhecimento dos fatos, chamei o funcionário para conversar, ele se explicou, em nenhum momento ele negou o fato, porém, ele afirma não ter dito diretamente à pessoa nenhum termo pejorativo e se mostrou bastante temeroso, arrependido, ciente da necessidade do pedido de desculpas. Naquele momento mesmo, já foi aplicada a advertência da instituição ao funcionário, ele foi orientado do que poderia acontecer e que isso não poderia se repetir mais dentro do Hospital Municipal e em qualquer outra instituição que envolva a saúde. E procurei pelo vereador, ainda nas dependências do hospital, eu nem sabia se ele estava lá, mas fiz questão de procurar e também já tinha tomado conhecimento que o prefeito já estava no local também à disposição. E encontrei com o vereador Carlinhos, né, como ele é conhecido, me desculpei em nome do hospital, perguntei se ele precisava de mais alguma coisa, perguntei se, além da necessidade, devido ao acontecimento, né, o que aconteceu de ruim, se ele tinha sido atendido nas necessidades dele enquanto hospital, na pessoa que ele estava levando lá para ser atendido pelo médico. Ele disse que foi excelente o atendimento, não teve problema nenhum. E me desculpei mais uma vez e perguntei, você gostaria de mais alguma medida, mais alguma providência? E no momento achei bonito da parte dele por ele dizer que não, que ele era bastante humano, não tinha necessidade de fazer mais nada, mas que isso não se repetisse mais, nem com ele e nem com qualquer outra pessoa do IPU. E assim, acreditava eu que o caso estava encerrado e voltei, né? Era domingo, no outro dia, mesmo sendo feriado, mais uma vez eu compareci à unidade para saber se estava tudo ok no serviço e fiquei surpresa quando ele me procurou com um ofício já pedindo afastamento do funcionário, né? Uma medida imediata no mesmo dia, embora fosse feriado, já me encontrei com a secretária de saúde e já repassei o caso para que fosse tomadas as medidas cabíveis quanto ao caso. Quanto a esse caso do vereador Carlos Amarante e do funcionário do Hospital Crispim, eu gostaria só de informar o seguinte, que dia 18, um domingo, inclusive, quando eu estou no IPU, eu sempre me preocupo muito em estar ligando de vez em quando para o hospital, saber como é que estão as coisas. E eu fui informada do que tinha acontecido lá, né? E rapidamente eu liguei para a diretora, doutora Germana Altran, né? E ela, de imediato, foi ao hospital, tomou as providências, fez, inclusive, a carta de advertência ao funcionário, aqui que vocês possam ver, com a assinatura do mesmo, da secretária, de testemunhas, né? Foram todos vistos isso, foi feita a carta de advertência, nós tomamos as providências, até porque, gente, nós não aceitamos de nenhuma forma que ninguém, nenhum funcionário maltrate qualquer usuário que venha ao hospital ou a algum posto de saúde. Então, nós não aceitamos isso. Não aceitamos, não admitimos, né? Então, foi feita a carta de advertência ao funcionário do hospital e, inclusive, ele também se sentiu
Ele se sentiu chocado também com as palavras que, segundo ele, o vereador teria dito a ele, né? Mas isso não está no mérito, eu não ouvi e não estou aqui para defender nenhum. Só quero dizer que, como secretária, tomei as devidas providências. Como tomarei com médico, com enfermeiro, com qualquer funcionário que venha a agredir qualquer usuário do SUS, né? E quando foi no dia 19, a diretora do hospital nos passou já um ofício que o vereador pedia as providências do caso do Crispim. E eu tinha ficado, tomei consciência, a doutora Germana me falava que ele disse que deixava o caso por ali, porque não queria perseguir ninguém, né? E eu acredito até que ele não queira realmente perseguir ninguém. E ele me entregava um ofício já pedindo isso. Entregava, aliás, a diretora do hospital. E ela me passava o ofício. Então, já estou aqui com a resposta do ofício para o vereador Carlos Amarante. Aqui eis a resposta do ofício, assinado, inclusive, por mim, secretária de Saúde, e Germana, diretora do Hospital de Ipu. Então, se ele ainda não recebeu, com certeza deve estar recebendo. Isso, a resposta, nós respondemos sexta-feira, esse ofício. Segunda-feira, a Germana não o encontrou para entregar o ofício. Com certeza, em breve, ele estará recebendo. Então, quero dizer ao Ipu Notícia que todas as nossas ações, né, quanto ao caso, foram tomadas. Todas as providências foram tomadas. Então, eu tenho consciência, como secretária, que agi dentro de tudo o que era para ser feito.